Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Então, nosso Deus, nosso Pai. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, e estávamos perdidos no meio do pecado, mas o Senhor teve misericórdia de nós. E o Senhor Jesus Cristo recebeu toda a maldição e o julgamento que nós merecíamos receber. Através do sangue precioso que o Senhor derramou, todos os nossos pecados foram lavados. No meio de toda a perdição, o Senhor nos salvou. Nós agradecemos por essa graça. Senhor, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos considerado como seus filhos e nos ter dado a esperança tão gloriosa e eterna de podermos entrar no seu reino. Agradecemos por essa sua grande graça. Senhor, nesse tempo agora também, pelo sangue precioso do Senhor, nós que fomos salvos, estamos todos reunidos diante do Senhor Deus. E através da grande graça do Senhor e louvor, nós estamos dando cada momento. Dentro desse rebanho santo, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que pudéssemos estar em comunhão. Senhor, nesse tempo agora, o Senhor está junto conosco. Realmente que o Senhor possa cuidar de cada pessoa aqui presente. Através da mão graciosa do Senhor, o Senhor possa sustentar. Possa nos sustentar através da sua palavra e poder. Que através da grande graça do Senhor, que através do amor, através da sua bênção, através do poder do Espírito Santo, que o Senhor possa nos sustentar. E que o restante das nossas vidas, que nós possamos ser adequados como filhos do Senhor Deus. Que todo o nosso coração, nosso pensamento possam estar realmente de forma mais perfeita e plena diante do Senhor Deus. O tempo do retorno do Senhor está tão próximo. Realmente cada momento este mundo vai ficando cheio do pecado. Senhor, através da sua palavra de graça, através da sua palavra, que o Senhor possa nos sustentar. Porque se nós não sustentarmos, realmente nós seremos derrubados para o pecado. Senhor, através da sua mão misericordiosa, através da palavra do Senhor, que o Senhor possa nos sustentar. Senhor, o restante das nossas vidas, que nós possamos viver pela graça do Senhor, pela palavra do Senhor, que o Senhor possa nos conduzir. Senhor, nossos irmãos e irmãs, nossas igrejas que estão pelo mundo todo, nesse último tempo, nesse trabalho da evangelização do Senhor. Realmente através do poder do Espírito Santo, que o Senhor possa nos preencher completamente. Nesse tempo agora também, nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes. Aqueles que estiverem no meio da doença, que rapidamente o Senhor Deus possa restaurar a saúde destes. Aqueles que estiverem recebendo a tentação do coração, mesmo sendo a dificuldade, que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para que nenhuma pessoa se perca, Senhor. Durante a próxima semana nós teremos o retiro de verão. Esses 7 tempos que teremos, que o Senhor Deus possa estar presente em todos os momentos, que o Senhor possa trabalhar para que muitos espíritos dessa vez também possam receber a salvação, e assim possa se tornar uma grande graça, alegria ao Senhor Deus. Que tudo isso realmente possa ser agido de uma forma importante e preciosa através do poder do Senhor Deus. Senhor, realmente é a sua palavra que o Senhor deseja manifestar agora para nos ensinar. Que o Senhor possa permitir para que nós possamos compreender e possamos aprender. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar na Bíblia. Salmos 116. Salmos 116. Salmos 116, versículo 8, versículo 8 e 9, vamos ler. Salmos 116, versículo 8 e 9, vamos ler todos juntos. Porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. E também versículo 12, vamos ler todos juntos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então, até aqui. Então, na próxima semana, a partir do versículo 19, o retiro de verão que nós esperávamos vai ser iniciado. Então, durante 7 tempos. Então, mesmo com todo aquele calor, nossos irmãos e irmãs que estão pelo país todo, eles se reuniram para fazer esse trabalho diante do Senhor Deus, para pregar o Evangelho, para que aconteça o trabalho da evangelização dessa vez também, para que muitas pessoas possam receber a salvação. Nós agradecemos por esse trabalho ao Senhor Deus. Ontem, nossos irmãos e irmãs jovens, eles foram de vans, realmente por volta de 4 vans, eles foram até o retiro de verão, o local para poderem fazer o trabalho voluntário, e estão lá, realmente porque tem diversas coisas para nós prepararmos. É por isso que dessa vez em especial, então nós fizemos rapidamente, de forma urgente, cadeiras que elas se tornam como camas. Então nós estamos organizando-as para que possamos levar para dentro do salão e assim possa ser utilizado. E sem ser ele, nós também temos diversos trabalhos para serem feitos. Então muitos irmãos e irmãs estão fazendo esse trabalho voluntário. Então todo sábado eles se apressam para irem, para fazerem esse trabalho voluntário. Então por que será que tantos jovens eles vão para fazer esse trabalho? Realmente lá não é que vai ter alguma coisa somente para os jovens, mas eles estão indo. Eles vão para lá, ouvem a palavra, eles fazem a oração e acredito que também eles estão fazendo trabalho voluntário esforçadamente. Dessa vez também, no retiro de verão. Então, como vocês já oraram, vocês já planejaram. Então, enquanto nós derramamos o suor e estamos orando, fazendo esse trabalho voluntário, realmente é um momento onde nós podemos manifestar uma grande graça, glória diante do Senhor Deus. Realmente um momento onde nós podemos agradecer. Durante a semana passada, eu estive na Espanha para fazer o retiro de verão. Então, fazia por volta de 10 anos que eu não havia ido para a Espanha. Então, alguns irmãos eles pediram para que realmente no próximo ano eu possa realmente prometer ir lá, porque fazia tempo que eu não havia ido. Realmente na Espanha nós temos por volta de 14 igrejas. E contando com os missionários, com todas as pessoas que estão evangelizando nossos irmãos e irmãs. Realmente são diversas pessoas que evangelizam, realmente são várias pessoas que estão esforçando para evangelizar. Realmente são nossos irmãos e irmãs que estão realmente se unindo para fazer esse trabalho. Mas realmente dessa vez também, por volta de 650 pessoas participaram.
Então, com certeza, acredito que foram diversas pessoas que pela primeira vez ouviram a palavra do Evangelho e receberam a salvação. Por volta de 89 receberam o batismo. Então, isso se tornou uma grande alegria. Tá? A grande graça realmente realmente foi uma grande glória. Agradecimento ao Senhor Deus, realmente pelo mundo todo, onde estão nossas igrejas. Em especial por causa do verão, realmente nós estamos fazendo esse acampamento continuamente. Então, pelo mundo todo, em vários lugares, continuamente temos esse trabalho da evangelização que é para que as pessoas possam receber a salvação. Realmente nesse tempo final onde o Senhor Deus nos permitiu a chance para podermos evangelizar. Então, nós precisamos fazer o máximo que nós podemos fazer para que realmente muitos espíritos que ainda não receberam a salvação, elas possam receber a salvação. Então, como se olharmos em Jeremias capítulo 8, realmente ele diz que já passou o verão, já passou o tempo da colheita. Realmente, o que nós estamos fazendo? Realmente, estão lá no campo ainda muitas alimentações que estão esperando para serem colhidos. Então, realmente, um momento que já está chegando o inverno. Então, mas e os alimentos que realmente nós não colhemos, todos eles vão se apodrecer daquela maneira. Então, da mesma forma, realmente o tempo da graça vai ser terminado. E assim, realmente, o tempo do julgamento do Senhor Deus está próximo. Mas muitas pessoas que ainda não receberam a salvação, realmente estão no mundo, realmente, mas estão somente quietas ali por causa que não tem pessoa que evangelize. Realmente, como ouvirão se não há quem pregue? E como é que ouvirão? Realmente, como é que pregarão? Realmente, se não tem realmente quem está ali apto para pregar o evangelho. Então, realmente, as primeiras pessoas que receberam a salvação antes do que todos, realmente têm essa grande chance de pregar o evangelho. Então, realmente, nós podemos fazer o trabalho para que muitas pessoas possam ouvir o evangelho e possam receber a salvação. Então, realmente, é o trabalho tão grande que nós temos diante do Senhor Deus, que é evangelizar. Então, se nós sabemos que é esse o trabalho diante do Senhor Deus, realmente nós não podemos fazer vagamente. Então, com certeza, nós sempre estamos evangelizando para o retiro de verão, para que realmente muitos irmãos e irmãs que estão aqui na Coreia, mas também nossos irmãos e irmãs que estão pelo exterior também, todos eles se reúnem para participarem, são diversas pessoas. Então, realmente, nós pensamos que é um grande trabalho do Senhor Deus que deve ser feito aqui. Então, no sábado, nos domingos pela manhã, realmente nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação pela primeira vez, realmente nós estamos aprendendo cada momento qual é a vivência de um cristão que recebeu a salvação. Então, realmente, pessoas que receberam a salvação já faz tempo, continuamente precisam ouvir a palavra. Então, por quê? Então, porque mesmo que tenha passado bastante tempo que você tenha recebido a salvação, então a vivência de um cristão que recebeu a salvação, realmente ele tem uma vivência realmente correta, mas eu acredito que tem diversas outras pessoas que ainda não estão vivendo corretamente a vida como um justo. Então, nós pensando como é a graça que o Senhor Deus nos permitiu, então qual é o objetivo do Senhor Deus realmente ele ter nos salvo. Dessa maneira, realmente nós temos um objetivo do porquê o Senhor Deus tem nos deixado neste mundo. Então, de forma apta, nós realmente precisamos viver por esse trabalho do Senhor Deus. Então, como Filipenses capítulo 1, versículo 7, realmente ele disse para nós estamos agindo corretamente diante do Evangelho. Já que recebemos a salvação pelo Evangelho, realmente nós precisamos viver por essa palavra do Senhor. Então, nós precisamos viver como reino, um povo zeloso do reino do Senhor Deus. Realmente nós estamos vivendo nessa terra, mas nós não somos pessoas deste mundo. Então, realmente depois que ouvimos o Evangelho e recebemos a salvação, então como nós já falamos, realmente nós fazemos o quê? O registro lá nos céus. A nossa cidadania é nos céus. Então, por isso, que realmente, se passar um tempo, nós já iremos com o Senhor. Realmente, se o Senhor chegar, nós junto com Ele, iremos ser levados aos céus. O objetivo de nós estamos vivendo neste mundo não é para viver igual as pessoas deste mundo, ou para viver com o formato deste mundo. Não é isso. As pessoas do mundo, eles não, já que não têm nenhuma esperança neste mundo, e também realmente após a morte, então eles tentam se esforçar para viverem bem neste mundo pelo menos. Realmente, mas nós temos a esperança exata, nós temos o objetivo exato do porquê que nós estamos vivendo, que é realmente pelo reino do Senhor Deus. Então, por isso, o que é a vivência do cristão? Nós estamos aprendendo
E realmente nós estamos vivendo de forma correta como cristãos. Isso é realmente algo muito importante. Nós realmente recebemos a salvação, não é somente a palavra, mas realmente o cristão, ele tem uma diferença exata do que ele é como cristão, diferente das pessoas deste mundo. Então nós realmente precisamos aprender de forma exata como é a vivência de um cristão que nasceu de novo. Então hoje também nós iremos realmente aprender a palavra com o tema realmente como eu posso retribuir a graça do Senhor Deus. Então, se nós lemos a palavra que nós lemos hoje, do Salmo 106, versículo 12, nós podemos dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então, toda a graça que o Senhor Deus me permitiu. As pessoas que receberam a salvação receberam essa graça do Senhor Deus. Da Efésios capítulo 2, versículo 4. Então nós realmente andávamos desgarrados neste mundo, buscando o que? A cobiça deste mundo. Então somente nós poderíamos receber o julgamento, o castigo eterno diante do Senhor Deus. Mas o Senhor, pelo seu grande amor, teve misericórdia de nós. E realmente nós que estávamos mortos por causa de nossos pecados e delitos, fomos vivificados. Então, pecadores que somente poderiam realmente ir para a perdição, mas o Senhor teve misericórdia de nós, realmente através desse seu grande amor. O Senhor Jesus, ele recebeu todo o julgamento e a maldição que nós merecíamos receber. Então, nossos pecados, realmente, eles foram lavados eternamente. Realmente, sem nenhum valor a ser pago por nós, o Senhor, ele nos salvou. É por isso que em Efésios, capítulo 2, versículo 4, realmente é por causa dessas graças do Senhor. A graça realmente do Senhor foi permitir o seu Filho unigênito até a morte de cruz, sem preservá-lo. Então, dessa maneira, realmente o julgamento e a maldição que nós deveríamos receber, ele recebeu por nós. Realmente essa é a graça do Senhor. Então nós cremos nessa graça e recebemos a salvação do Senhor Deus. Então isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Então realmente através da nossa força nós não conseguimos realmente fazer o trabalho, nós não podemos receber essa salvação. Então realmente as pessoas que recebem a salvação é pela graça do Senhor Deus. As pessoas que recebem a salvação quer dizer que realmente como é que eu vou retribuir realmente toda essa graça que eu recebi diante do Senhor Deus. Você quer dizer que você vai retribuir. Realmente são coisas que você não consegue pagar tudo que você recebeu, mas você tenta realmente devolver. Realmente se você recebeu uma grande graça de uma pessoa, então se você recebeu a graça de uma pessoa, você tem um coração de querer retribuir essa graça que você recebeu. Isso é algo natural, isso é algo normal. Então, realmente pode ser que 100% não consiga retribuir, então, mas realmente ele possa retribuir essa graça. Realmente retribuir quer dizer que ele quer devolver. Realmente uma pessoa que está com dívida, ele quer pagar a dívida dele. Então, dessa mesma maneira, realmente como é que iremos retribuir toda essa graça que o Senhor Jeová ele nos permitiu? É por isso que se olharmos nas palavras iniciais, no versículo 8 está falando: porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Então, uma pessoa que ainda não recebeu a salvação, ele tem o que? Toda a tristeza, toda a aflição. Mas agora, o Senhor, ele realmente nos livrou o que? Das lágrimas. Quer dizer que ele nos tirou de todo o sufoco, de toda a aflição. Realmente ele segurou, ele nos livrou os nossos pés da queda. Então, realmente nós estávamos na queda para o inferno, mas o Senhor ele nos resgatou. Quer dizer que ele nos salvou dessa maneira. Então, dessa maneira agora, realmente nós estamos ali agradecendo ao Senhor Deus. Realmente enquanto vivemos neste mundo, o objetivo do Senhor Deus ter nos salvo não é para nos dar as coisas deste mundo, mas sim para nos dar o reino eterno, realmente toda a glória do Senhor dos céus. Então, o Senhor tem nos deixado neste mundo. O objetivo disso é para que nós realmente possamos ter a chance de querer retribuir essa graça do Senhor Deus. Então, realmente, para que nós possamos fazer algum trabalho pelo Senhor que nos salvou. Então, por isso, que realmente, enquanto você tem a sua vida restante, você tem que estar louvando ao Senhor Deus para fazer o trabalho do Senhor Deus. Antes nós estávamos realmente longe do Senhor Deus, realmente inimigos do Senhor Deus, mas agora retornamos para o Senhor. Então agora nós realmente estamos na vivência de viver diante do Senhor Deus. Nós estamos na vivência de caminhar junto com o Senhor Deus. Quer dizer que nós iremos agir diante de Deus. Então essa palavra ela foi escrita 3.000 anos atrás. Realmente foi escrita através do rei Davi.
Então essa palavra realmente é uma palavra realmente mais adequada para nós, cristãos, que recebemos a salvação. Então é por isso que nós que recebemos a salvação, em nenhum momento podemos esquecê-la. Então por isso, realmente como é que eu irei retribuir toda essa graça que eu recebi do Senhor? Então como é que eu irei retribuir? O Senhor ele nos deu essa graça, o caminho para podermos retribuir. Como? Com o que eu vou retribuir? Então realmente ele nos deu o caminho para podermos retribuir. Então nós recebemos uma enorme graça do Senhor Deus, mas não tem maneira de você retribuir. Então isso também é algo bem infeliz, certo? Então uma pessoa realmente ela deu um grande amor para nós, mas realmente se você não consegue amar aquela pessoa que te deu o grande amor, realmente isso é algo muito infeliz. Então se você recebeu o amor, então realmente eu também preciso amar aquela pessoa. E é necessário que isso aconteça. Então como é que eu irei retribuir essa graça do Senhor? Então realmente é algo que nós devemos aprender. Como é que nós podemos retribuir essa graça do Senhor Deus? E assim, se olharmos o versículo 13 e 14, vamos ler todos juntos. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Então, eu realmente levantando o cálice diante do Senhor Deus, realmente o Senhor que me salvou, eu vou estar louvando o nome desse Senhor, realmente invocarei o nome do Senhor e darei glórias a Ele. Então, quando eu estou realmente louvando, é um louvor de agradecimento, é uma felicidade pela salvação que Ele me permitiu. Então, é uma maneira de eu estar realmente confessando a minha vida de fé diante do Senhor Deus. Isso não é somente pela boca, então, mas realmente diante de todo o povo do Senhor, realmente nós estamos anunciando. Realmente existe um caminho para nós podermos retribuir essa graça do Senhor. Realmente nós temos irmãos e irmãs santos que estão nesse trabalho santo do Senhor Deus. Nós, quando recebemos a salvação, somos o povo santo do Senhor Deus. Então, realmente, se nós vemos o coral, então havia um louvor que eu gostava bastante. Então, realmente, sempre que eu ouço, eu fico mexendo de um lado, aí brigaram comigo. Então, realmente, esse caminho que nós estamos indo. Então, esse caminho que nós estamos indo. Então, nós realmente escolhemos juntos esse caminho. Então, as pessoas que receberam a salvação estão indo juntas esse caminho. Realmente é pequena, realmente é difícil, mas no final, o Senhor, Ele está esperando. É por isso que nós somos o povo santo, glorioso diante do Senhor Deus. É por isso que nós nos ajudamos, nós estamos orando um pelo outro, nós estamos segurando um ao outro, indo por esse caminho. Então, como isso é uma expressão realmente muito bonita. Então, você viver a vida de fé não é sozinho. Realmente, você juntos com os irmãos e irmãs, segurando a mão um do outro. Realmente, pelo Senhor que nos salvou. Então, agora nós estamos vivendo esse tempo restante. Então, diante de todo o povo do Senhor, diante do rebanho santo do Senhor, diante do Senhor Deus, diante dos irmãos santos que receberam a salvação, na frente de todos estes, então nós estaremos realmente fazendo o quê? Preciosa vista é o Senhor. Realmente eu estou fazendo o quê? Pagarei os meus votos ao Senhor. Quer dizer que eu também estou decidindo que eu irei morrer pelo Senhor. Então vocês sabem sobre a história, o Gingerdolf da Alemanha. Ele era um homem muito, muito rico. Mas ele compreendeu a graça do Senhor e recebeu a salvação. Então, após receber a salvação, realmente ele começou a pensar como é que eu preciso viver, realmente profundamente. Então, indo para um museu, ele viu que o Senhor Jesus realmente havia morrido na cruz. Tinha um retrato, um desenho, uma pintura ali no museu. E embaixo, o que estava escrito embaixo dessa? Estava escrito como legenda. Realmente, eu fiz tudo isso por você, mas o que você está fazendo por mim? Então, Gingerdolf,
Então, na frente daquela pintura, ele não conseguiu se mexer. Ele ficou observando e disseram que ele caiu na frente da pintura. Realmente o Senhor, ele derramou todo o seu sangue, ele foi derrubado por causa de nós. Então, mas o que eu estou fazendo pelo Senhor? Então ele, durante um longo período de tempo, ali na frente, observando, ele derramando as suas lágrimas, ele levantou. Ele disse: agora o restante da minha vida, eu vou viver pelo Senhor que me salvou. Ele prometeu diante do Senhor Deus. Então meu corpo, todo o meu espírito, tudo isso, já que foi comprado pelo sangue do Senhor, é do Senhor. Então jamais viverei eu por mim mesmo. Somente pela glória do Senhor eu viverei. Ele decidiu. John Wesley, na Inglaterra, após ele ter recebido a salvação quando ele estava pregando o Evangelho. John Wesley, realmente ele estava unido para fazer esse trabalho da evangelização diante do Senhor Deus. Ele depositou muito dos seus bens para a evangelização. Então ele é uma pessoa que realmente fez todo o seu dever na pregação do Evangelho. Realmente nós também precisamos pensar. Eu falei sobre o cântico. Então morri eu por ti na cruz, mas que fazes tu por mim? Então realmente nós precisamos ouvir a voz daquele Senhor. O Senhor continuamente ele está dizendo para nós. Aquele Senhor que morreu na cruz, derramou seu sangue. O Senhor que nos salvou de toda a perdição. Ele fez tudo isso. Ele recebeu toda essa maldição, toda essa dor. Ele recebeu todo realmente esse sofrimento por causa dos nossos pecados. Mas o que nós estamos fazendo pelo Senhor? Nós precisamos pensar. Então, o Senhor nos salvou. Mas eu não tenho o coração de fazer nada pelo Senhor. Eu não tenho o coração de pensar no Senhor. Eu não tenho o coração de querer viver pelo Senhor. Isso não é algo estranho? Isso não é algo errado? Então, será que você realmente compreendeu a graça do Senhor Deus? Então, vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Capítulo 32. Versículo 6. Vamos ler. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele, teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Então, esta palavra do povo de Israel durante 400 anos, quando eles estavam vivendo como escravos no Egito, o Senhor enviou a Moisés. O Senhor permitiu as 10 maldições para o Egito. O Senhor resgatou o seu povo de lá. O Senhor abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem passar. Então, da vivência de 40 anos no deserto. Já que eu passei 2 vezes o deserto do Sinai, realmente eu sei. Realmente, durante 2000 anos atrás, o povo de Israel, quando eles passaram por aquele deserto, realmente tudo está lá. Realmente, todas aquelas colinas, todos aqueles campos de deserto. Realmente, se não fosse a graça do Senhor Deus, realmente aquelas muitas pessoas não poderiam ter passado por aquele deserto. Realmente, pela tarde, quando estava tão quente, realmente o Senhor Deus os fez passar. O Senhor Deus realmente os iluminou para que eles pudessem ser aquecidos através do tornado de fogo pela noite. Pela manhã, o Senhor Deus permitia maná. O Senhor rachava todas as rochas para que eles pudessem beber d'água. O Senhor Deus mantinha os calçados, as vestes, para que não se desgastassem. O Senhor Deus os protegia. O Senhor Deus os cuidava para levá-los até a terra de Canaã, onde mama leite e mel. Então, esta palavra, realmente, enquanto eles estavam na terra de Canaã, antes de entrarem no deserto, realmente é a palavra que Moisés disse para o povo de Israel. Então, agora Moisés, ele disse, realmente estando no monte, realmente do Sinai, onde o Senhor Deus disse que o levaria, realmente Moisés, antes de ele morrer,
Realmente é a palavra que ele contou para o povo de Israel. Então ele disse realmente, ó povo insensato e ignorante. Povo louco e ignorante. Realmente isso é um povo realmente que não tem nenhuma sabedoria diante do Senhor Deus. Realmente como assim eles estão realmente tão loucos em alguma coisa ou ignorantes? Então eles retribuem ao Senhor dessa maneira. Como é que eles retribuíram ao Senhor? Então o Senhor os amou, os salvou. O Senhor os resgatou do Egito. Durante os 400 anos no deserto, o Senhor os conduziu. Realmente naquela terra de Canaã, onde o Senhor Deus realmente prometeu, o Senhor agora está os conduzindo. Mas até o fim, eles foram contra Moisés, eles murmuraram contra o Senhor Deus. Então, a qualquer momento eles falavam, vamos voltar para o Egito. Então, eles desobedeciam a palavra do Senhor Deus. Então, eles criavam ídolos. Então, pensem bem. Então, realmente vocês retribuem ao Senhor Deus dessa maneira. Então, quem recebeu a graça do Senhor Deus realmente vive dessa maneira. Então, o Senhor Deus Pai, realmente que está ali por nós, realmente não é dessa maneira. Ele que nos criou, Ele que nos adquiriu. Realmente como o Senhor Deus Pai realmente ama o seu Filho. Realmente é como o Senhor Deus amou a eles. O Senhor os salvou. Então, o Senhor Deus que o criou, realmente o Criador. Ele realmente te estabeleceu. E no meio de tudo. Mas esse povo de Israel, eles realmente como se tivessem esquecido a graça do Senhor. Eles não sabiam agradecer, eles não sabiam obedecer. Então qualquer coisa eles murmuravam, eles iam contra Moisés. Então realmente vocês sabem muito bem. Então realmente se naquele tempo, se eu estivesse lá, eu não teria feito isso. Tem pessoas que falam assim, mas será? Será mesmo? Então, o povo de Israel, eles foram resgatados realmente do deserto e do Egito, e durante a viagem deles pelo deserto até a terra de Canaã, eles realmente foram resgatados realmente do domínio do diabo, para irem para a terra do Canaã, quer dizer, para a terra eterna, onde o Senhor Deus os preparou. Então, da mesma maneira, realmente fomos libertos do diabo, do pecado. Realmente é todo esse processo que o Senhor Deus ele quer explicar para nós. Realmente desde o momento que eles saíram do Egito, durante 40 anos da vivência no deserto. Se olharmos em Atos, nós podemos ver que ele fala sobre a igreja do deserto. Se nós olharmos no Antigo Testamento, não existe a palavra igreja, mas aquele é o formato da igreja. Quer dizer que o Senhor realmente nos salvou. E até que pudéssemos entrar até o reino do Senhor Deus durante 40 anos, o Senhor realmente nos conduziu. Realmente como se o Senhor Jesus fosse igual a Moisés. Realmente, mas se nós não soubermos obedecer, se nós realmente estivermos murmurando, se nós queremos voltar para este mundo, então se nós estivermos desobedecendo a palavra do Senhor Deus, então nós realmente diante do Senhor Deus, realmente nós estamos retribuindo a graça do Senhor Deus dessa maneira, realmente é algo preocupante. Então realmente nós estamos indo contra o Senhor Deus porque nós somos ignorantes e loucos. Então pensem bem o que estamos fazendo. Então realmente vamos pensar na graça que o Senhor Deus nos permitiu. Então uma pessoa que recebeu essa grande graça do Senhor Deus, se ele não retribuir essa graça do Senhor Deus, realmente isso é maior do que qualquer outro pecado que ele tenha. Então pessoal, uma pessoa que realmente fracassa, uma pessoa que está realmente na perdição, ela não vai para a perdição por causa que ela tem muito pecado. Realmente maior do que o nosso pecado é o amor do Senhor Deus. O Senhor ele consegue acabar com todo o pecado deste mundo, porque realmente o Senhor amou. Mas este mundo, eles negaram ao Senhor Deus, eles foram para o mundo, eles foram para o pecado. O Senhor permitiu seu Filho unigênito por nós por causa disso. Então se olharmos em Romanos capítulo 8, realmente o Senhor ele não poupou o seu Filho. O Senhor ele deu para nós todos, realmente para a morte de cruz. Realmente se for esse amor que o Senhor ele realmente não poupou o seu Filho e deu para nós, realmente o seu Filho unigênito. Então realmente esse amor, será que nós todos podemos entendê-lo? Através desse grande amor do Senhor Deus. Realmente por toda a graça que o Senhor nos permitiu, realmente para que o nosso
realmente o Senhor Jesus, o seu Filho unigênito pudesse receber. Realmente para que nenhum homem pereça, mas todos possam chegar à vida eterna. Então as pessoas que receberam essa graça do Senhor Deus, então eles não têm nenhum agradecimento por isso. Eles não têm felicidade por essa graça do Senhor Deus. Não ter agradecimento e felicidade. Quando isso se apaga, quer dizer que você não vai obedecer também. Você não tem pensamento para retribuir essa graça do Senhor Deus. Vive da maneira fácil para você, da sua vontade. Não está nem aí para a vontade do Senhor Deus. Não sabe o que é viver pelo Senhor Deus. Realmente ele não sabe o que vai retribuir, qual a graça do Senhor Deus. Precisava pensar nisso. Algumas pessoas, elas receberam um grande presente, extraordinário de alguém. Realmente tão importante. Realmente foi uma pessoa que resolveu um grande problema e te deu um presente tão grande. Então eu preciso retribuir pelo menos um pouco. Será que vocês não vão retribuir? Então, se olharmos em Mateus capítulo 7. Então, o Senhor diz, realmente, como vocês querem ser servidos, realmente serveis os outros. O que é essa palavra de servir? Realmente, todo esse Antigo Testamento, se nós olharmos o Novo Testamento, realmente é para mostrar que o Senhor, preparado, veio para nos servir. Realmente, quem é que desceu primeiro de Deus para nós? Se olharmos em 1 João capítulo 4, versículo 10. Não é que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas Deus amou a nós primeiro. Realmente ele permitiu o seu Filho para reconciliação. E aqui está o amor. Em Efésios nós podemos ver realmente que o amor do Senhor Deus foi manifestado dessa maneira. Realmente ele tem enviado o seu Filho para nós, realmente para nos salvar, realmente nós, espíritos perdidos que iríamos para o inferno. Realmente o Senhor, ele nos salvou, nos resgatou como propiciação para os nossos pecados. Ele entregou o seu Filho. Então realmente nós não conhecemos o Senhor Deus, estávamos longe do Senhor Deus, nós éramos inimigos do Senhor Deus, mas o Senhor, ele nos amou primeiro. Então por que será que ele nos amou primeiro? Para receber o serviço de nós? Então o Senhor, ele veio para nos servir primeiro, e é por isso que nós precisamos servir ao Senhor. Porque nós precisamos ter esse testemunho, não é mesmo? O Senhor, ele nos amou. O Senhor, ele realmente também deseja receber o nosso amor. Então o Senhor, ele tem criado o homem conforme a sua imagem. É para que pudesse ser o par do seu amor. Para que pudesse ter a mesma característica, personalidade do Senhor Deus. É por isso que nos salvou. Mas o homem, realmente lá no jardim do Éden, eles negaram o amor do Senhor Deus, traíram. Depois realmente não receberam mais nenhum amor do Senhor. Como é que o Senhor depois manifestou o seu amor? Através de Jesus na cruz. Jesus na cruz. Ele é toda a imagem e poder do amor de Deus. Então, se nós recebemos esse amor agora do Senhor, como é que devemos fazer? Então, agora eu também preciso amar o Senhor Deus. Realmente, o Senhor Jesus, ele me amou. Então, eu também preciso amar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele realmente veio para me remir. E ele morreu na cruz por mim. Então o Senhor Jesus, ele morreu na cruz. Eu também preciso amar ao Senhor. Do quanto? Realmente o Senhor, ele entregou a sua vida para me amar, para me salvar. Realmente ele entregou tudo de si. O que eu posso dar? Então agora, mas então, se nós não retribuirmos esse amor, é pecado. Então, as pessoas deste mundo, elas são cheias do pecado. É por isso que elas vão para o inferno? Não é, por causa que eles negam esse amor do Senhor Deus. Então, não é o Senhor Deus que os abandona. Eles abandonam ao Senhor Deus. É por isso que eles fracassam. Então, nós sabemos de forma exata. Realmente, as pessoas que receberam a salvação, agora receberam esse amor do Senhor Deus. Então, mas você não retribuir essa graça do Senhor Deus, será que isso não se torna pecado? Então vamos trocar Crônicas, capítulo 32. Segundo Crônicas, capítulo 32. Antigo Testamento.
32페이지. Segundo Crônicas, capítulo 32. Versículo 25. Versículo 25. Mas não correspondeu a Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Então, se olharmos aqui, o Ezequias, ele é o rei de Israel, ele é o rei de Jerusalém, mas então, Ezequias, ele recebeu muita graça do Senhor Deus. Então, se olharmos ali na frente, então o rei da Síria, eles enviaram soldados para Jerusalém e eles o cercaram. Então estava para falir a Jerusalém. Então, realmente, o profeta Isaías e Ezequias, eles oraram diante do Senhor, pedindo a graça do Senhor. E em um único dia, o Senhor realmente acabou com todo o exército da Síria. Então, se olharmos em Isaías capítulo 36, realmente está falando. Realmente o Senhor, ele matou por volta de 10.500, 150 mil. Realmente o Senhor salvou da perdição o povo de Israel. Então, Ezequias também, ele também estava adoecido e estava prestes a morrer. Ele orou fortemente diante do Senhor Deus, falando: Senhor, realmente eu vivi pelo Senhor. Senhor, por favor, me salve. Então, já que ele estava orando diante do Senhor Deus, o Senhor disse: tá bom. 15 anos. Eu aumento a sua vida durante 15 anos. Então o Senhor ouviu essa oração. E Ezequias agora, ele recebeu uma grande graça do Senhor Deus. Então, já que ele estava vivendo, ele ficou arrogante. Ele não retribuiu essa graça que ele recebeu. Ele não retribuiu essa graça do Senhor. É por isso que a ira do Senhor Deus caiu sobre Ezequias, caiu sobre Judá, caiu sobre todo Israel. Então, essa vivência de você não retribuir essa graça do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, nós precisamos retribuir o amor dele, a graça dele. Então, ele se tornou arrogante diante do Senhor Deus. Então, a desobediência é a arrogância. Então, realmente a ira do Senhor Deus. Quando cai sobre ele, ele vai fracassar. Mas se olharmos no versículo 26. Versículo 26 ele fala: Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém. E a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Então, para Ezequias, para todo aquele povo do Senhor, realmente todos aqueles moradores de Jerusalém, e eles realmente o que se arrependeram desse pecado que eles tinham diante do Senhor Deus, se arrependeram. Então, toda a maldição que o Senhor Deus estava para emitir para eles, o Senhor realmente fez passar. Então, realmente essas palavras, se nós olharmos, realmente o que nós podemos pensar? Realmente nós, como recebemos uma grande graça do Senhor Deus? Então, fazer somente maldades é pecado? Então, como eu já disse para vocês, realmente as pessoas que vão para o inferno é por causa que elas pecam muito? Não, é por causa que eles vão contra o Senhor Deus. Então, nós realmente recebemos essa graça do Senhor Deus. Realmente, mas será que nós podemos vir em qualquer lugar, de qualquer maneira? Então, 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5. Primeiro Timóteo, capítulo 5, versículo 4.
1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Tá, agora. Realmente a igreja tem que ajudar as senhoras mais velhas, idosas, realmente se tiverem viúvas. Mas se tem a família, se tem realmente netos, não é dar realmente o peso para a igreja, mas primeiramente, ele precisa aprender a retribuir dentro da sua família. Nós olhamos as pessoas que receberam, que são mais velhas, nós podemos ver que o país, eles dão realmente as condições mínimas de que eles possam sobreviver neste mundo. Então os filhos ficam pensando, se eu não ajudar meus pais, o país ele já vai cuidar deles, realmente não preciso me esforçar tanto. Ou outros pensam, a igreja vai ajudar os meus pais. Então se o Senhor realmente estiver lá, realmente tudo que nós realmente precisamos entregar para o Senhor Deus, realmente nós também precisamos fazer o mesmo para entregar aos pais. Então será que está bem se nós deixarmos assim? Realmente precisamos aprender a retribuir aos pais. Então isso é algo que o Senhor Deus ele deseja receber. Quer dizer que isso que agrada ao Senhor Deus. Então, os filhos, eles precisam retribuir a graça para os pais. Porque os pais o fizeram nascer, os pais os criaram, os pais realmente o amaram. Então, retribuir essa graça dos pais, realmente isso não é algo normal, algo exato que deveria ser feito. Mas hoje em dia, tem pessoas que realmente eles servem bem aos pais, mas tem pessoas que não conseguem fazer isso. É por isso que em 2 Timóteo, capítulo 3, ele diz que quando chegar no fim dos tempos das pessoas, ele não vai amar a sua família, vai desobedecer aos pais, ele vai viver por si. Então se tiver muita idade, eles ficam pensando, por que o meu pai não falece logo? Então, eles xingam os pais. Vivem na malignidade. O que na Bíblia diz? Então ele disse para a águia, filhotes da águia, vinha arrancar o olho dessa pessoa e comer. Realmente, porque aquilo não é um ser humano, não é uma pessoa. Realmente, quem é que pode fazer isso para os pais? Realmente ele fica falando, pai, por que você me fez eu nascer neste mundo? O que vocês fizeram por mim? O quê? Então tenta você criar um filho para ver o que você vai fazer, ou o que você fez por eles. Realmente não saber retribuir a graça dos pais, realmente será que isso não se torna pecado? Dentro dos 10 mandamentos, os mandamentos para o Senhor Deus são 4 e para os homens são 6. Primeiro mandamento para os homens realmente o quê? Honra teu pai e tua mãe. Depois não realmente adulterarás, não matarás. Não matarás, não adulterarás. Realmente essa toda é a ordem que o Senhor Deus ele nos permitiu. Então é um pecado maior do que o adultério, é você praticar homicídio. Maior do que o homicídio é você não honrar os seus pais. Então por que o pecado de não honrar os pais, ele é maior do que qualquer outro pecado existente neste mundo, por causa que dentro de nós. Realmente nós também falamos que os filhos realmente desobedientes aos pais que não honram, realmente é o maior pecado. Realmente eles receberam a graça dos pais. Realmente eles surgiram do nada? Caíram do céu? Realmente tem pais que os fizeram nascer, que os cuidaram, que os criaram. Realmente você não retribuir essa graça. Isso é um grande pecado. Então por isso, que Efésios capítulo 6, realmente ele disse para nós honrarmos aos pais, porque esse é uma das promessas que o Senhor Deus realmente ele nos deu para que nós pudéssemos viver bem neste mundo. Dentro dos 10 mandamentos, o Senhor Deus disse, não faça, não faça, não faça, mas uma coisa ele disse, para fazer. Você fazer quer dizer que é a bondade. Então você fazer o mal é pecado.
Mas você saber fazer o bem e você não faz isso também se torna pecado. Realmente já está escrito em Tiago. Então realmente é algo que naturalmente você precisa fazer. Tá, a graça dos pais. O pecado de você não retribuir. Então quando eu olho para os filhos que servem muito bem aos pais, realmente eu fico muito feliz ao observá-los. Realmente eu penso, nossa, são pessoas incríveis. Realmente são pessoas que vão receber a bênção do Senhor Deus. Então você realmente será bem-sucedido neste mundo. Então, algumas pessoas, eles são muito bons para com seus pais. E outras, eles são muito bons para os seus sogros. Então, ao receber a salvação, realmente são os seus novos pais. Então, seja realmente o sogro, sogra, pai, mãe, realmente nós precisamos amar como se fossem seus verdadeiros pais. Realmente isso é algo natural que deve ser feito. Então, se olharmos para essas pessoas, realmente nós pensamos, nossa, são realmente pessoas boas. Realmente as pessoas que fazem bem para os seus pais. Realmente é aqueles que são realmente receberam a grande graça do Senhor Deus. Elas são pessoas muito boas. Realmente são pessoas que naturalmente precisam receber a bênção do Senhor Deus. Porque essa é a promessa do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, ele disse que se nós servirmos, realmente obedecemos bem aos 10 mandamentos do Senhor Deus, ele vai permitir a bênção nessa terra. Realmente essa é a promessa do Senhor Deus. Realmente se nós queremos essa bênção do Senhor Deus, nós precisamos efetuar dessa maneira. Mas então, a graça do Senhor Deus realmente é algo que nós não podemos comparar com a graça dos pais, não é? Então os pais fizeram nascer, os pais ensinaram, os pais fizeram crescer, mas a graça do Senhor Deus realmente é incomparável com a graça que os pais nos permitiram. Por quê? Porque o Senhor, ele me criou. Então se olharmos em Salmo 139, realmente desde a madre, realmente desde a minha mãe, realmente eu fui formado, eu já fui criado, eu fui planejado pelo Senhor Deus. Então o Senhor que me criou. Realmente os pais fizeram eu nascer, mas será que eles me criaram? Então desde a minha mãe, lá dentro, o Senhor, ele já me formou, já planejou como eu seria. Então se olharmos realmente Jó 31, realmente o Senhor, ele disse que ele me criou lá dentro realmente quando estava dentro da barriga da minha mãe. Então realmente quem pode fazê-lo, realmente se não for o Senhor Deus. Então se olharmos em Atos, realmente o Senhor é aquele que nos permitiu toda a vida, realmente a criação, todas as coisas. Quem foi esse Senhor? Foi o Senhor Deus. Realmente a carne também, nós estamos vivendo dentro da graça do Senhor Deus. Dentro dessa graça do Senhor Deus nós estamos vivendo, nós estamos respirando. Então agora realmente a evidência de que eu estou vivo é que o Senhor Deus, ele me ama. O Senhor Deus, ele me permitiu a sua graça. É somente isto? Então agora realmente, por causa do pecado, quando eu era inimigo do Senhor Deus, o Senhor, ele nos amou. O Senhor Jesus, ele morreu por causa de nós. Ele acabou eternamente com nossos pecados. Ele nos resgatou da perdição eterna. Ele nos considerou como seus filhos. Ele nos permitiu a esperança eterna de podermos entrar no seu reino. Então, com a esperança eterna, realmente aquele reino eterno do Senhor Deus, ele nos deu como esperança. Então, agora o restante das nossas vidas é muito curto. Sabem por quê? Não é mesmo? Então o Senhor, ele nos salvou, ele realmente nos permitiu a esperança eterna de podermos entrar no reino do Senhor Deus. Nós realmente não temos como retribuir essa graça. Para retribuir essa graça ao Senhor Deus, nós somos muito fracos. Para pagarmos essa graça do Senhor Deus, nosso tempo é tão curto. Então por isso que os cristãos, agora o restante da vida deles, eles precisam viver para retribuir essa graça do Senhor Deus. Não é mesmo? Então como é que eu vou viver bem? Como é que eu vou comer bem neste mundo? Será que isso é o que nós desejamos? Esse é o objetivo da nossa vida?
Não é. Então nós realmente somos muito fracos para podermos retribuir essa graça do Senhor Deus. Para retribuir a graça do Senhor Deus, a nossa vida é muito, muito curta. Mas mesmo assim, o Senhor Deus, Ele nos permitiu, Ele deseja que nós possamos retribuir. Já que recebemos a graça do Senhor Deus, é dessa maneira. Uma pessoa que não recebeu a salvação não tem esse pensamento. Ele não sabe nem o que é a graça do Senhor Deus, como assim ele vai retribuí-la? Então o Senhor, Ele morreu por mim. Então o que nós devemos fazer pelo Senhor? Salmos 117. Realmente toda a graça do Senhor Deus, por causa de todo esse trabalho do Senhor Deus, nós iremos louvar. Realmente nós iremos entregar como agradecimento essa oferta ao Senhor. Realmente o que? Esse é amor do Senhor Deus. Realmente todo esse feito do Senhor por nós. Realmente esse grande trabalho do Senhor Deus. Surpreendente. Então agora nós estamos louvando ao Senhor Deus. Nós iremos dar a oferta de agradecimento ao Senhor. Então após recebermos a salvação, nós agradecemos essa graça do Senhor. Se olharmos em Isaías, realmente essa graça do Senhor, realmente nós estamos agradecendo, realmente felizes diante do Senhor. Nós iremos agradecer ao Senhor. Então isso realmente o Senhor nos permitiu a roupa da graça, a felicidade para nós. Quer dizer que realmente Ele pegou todos os tesouros e nos enfeitou com uma noiva mais bonita. Realmente nós, que realmente pecadores, tão sujos, Ele permitiu que a veste da salvação, a veste da sua graça. Realmente como uma noiva que ela está com um vestido tão lindo, tão bem arrumado. Realmente com aquela roupa da salvação. Quer dizer que eu fui preparada. Para que eu possa estar diante do Senhor Deus. É por isso que eu realmente estou totalmente feliz dentro dessa graça do Senhor Deus. É por isso que em 2 Pedro, realmente nós não temos visto ao Senhor e nós estamos vivendo, mas realmente nós não mesmo não podemos ver, realmente nós temos essa grande graça, realmente inexplicável. Realmente quer dizer que o quê? É a salvação do Espírito. Realmente nós não temos visto o Cristo a Jesus, mas nós o amamos. Por quê? Porque o Senhor, Ele me ama. Então eu creio nessa graça. Quer dizer que eu realmente vivo no meio da alegria, realmente felicidade eterna diante do Senhor Deus. Não é deste mundo. Então você ganha um pouquinho de dinheiro, você fica feliz. Se você come alguma coisa gostosa, já fica feliz. Se você assiste um filme bom, já fica feliz. Então ele se perde muito rápido. Não é isso. Não é para as coisas de comer, beber deste mundo. Não é a felicidade eterna diante do Senhor Deus. Mas a felicidade eterna diante do Senhor Deus, gloriosa, realmente é algo que nós podemos agradar ao Senhor Deus. Realmente é receber a salvação eterna diante do Senhor Deus. Nós temos recebido a salvação eterna diante do Senhor Deus. Como é que nós podemos realmente estar felizes? Em Abacuque, capítulo 3, versículos 18, 19. Então nós realmente não temos ovelhas. Nós não temos vacas. Nós realmente não temos a videira, nós não temos a figueira, nós não temos nada. Nós não temos nada diante do Senhor Deus, realmente perdidos. Mas o Senhor da minha salvação, Ele, realmente nele eu me alegrarei. O Senhor da salvação, nele eu me alegrarei. Por causa do que nós nos alegramos? Por causa das pessoas do mundo comem bem, vivem bem neste mundo, vocês estão com inveja? Então, desde criança eu vivi realmente com grande dificuldade. Minha casa toda pegou fogo na Guerra das Coreias. Não tinha o que comer. Às vezes eu conto para vocês isso. Realmente desde o ensino fundamental, desde o ensino médio, quando eu ia para a escola de teologia também. Eu fiz várias coisas porque eu não tinha dinheiro. Eu pensava, como é que eu posso viver bem? Eu tinha o que? Muita cobiça, igual, eu também queria receber, viver igual as pessoas do mundo. Eu também vou viver bem. Mas quando eu compreendi a graça do Senhor Deus, quando eu compreendi essa salvação do Senhor, realmente, como eu fiquei com tanta felicidade. Não tenho por que eu mentir.
eu fiquei tão feliz que eu não tinha mais nem pensamento de viver neste mundo. Daquele tempo em diante, mesmo eu vivendo numa casa boa, em paz, realmente eu não tinha nenhum pouquinho de cobiça. Porque realmente existe alguma felicidade para viver neste mundo? Não, claro que nenhum. Pode me dar todas as coisas deste mundo, realmente dentro de mim não tem como roubar essa alegria. O Senhor, Ele realmente acabou com meus pecados eternamente. Realmente nós somos considerados como seus filhos. Realmente Ele nos permitiu a esperança de podermos entrar no seu reino. O Senhor agora Ele está junto comigo para todas as coisas. Realmente, do que eu tenho realmente cobiça? Não tenho o que realmente desejar, não tenho o que temer neste mundo. Não tem preocupação. Até o restante das nossas vidas. Realmente eu estou vivendo para pregar esta verdade. Tá, agora o cristão. Realmente por causa do que ele precisa se alegrar? Por causa do que ele precisa se alegrar? Pensa bem. Por causa do que eu me alegro? O que é que está dentro do meu coração? O que é que alegra mais a minha vida? Pensem na consciência de vocês. O que vocês desejam tanto no mundo? Então, 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 15. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Vamos ler todos juntos. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável, através do seu dom inefável, que não tem como explicar, por causa do seu dom realmente inexplicável, realmente nós damos graças a Deus. Não é mesmo? Então essa graça, como que eu posso contar todas as coisas? Como é que eu posso expressar essa graça do Senhor Deus? Se olharmos em Salmos, capítulo 4, realmente toda essa graça que o Senhor permitiu para mim, realmente Ele está mais farto do que toda a graça, do que todas as coisas fartas como vinho ou pão. Realmente o vinho é para alegrar a carne, certo? Mas, realmente, a felicidade que eu tenho diante do Senhor Deus realmente é incomparável com qualquer coisa que tenha neste mundo. Se olharmos em Lucas, nós podemos ver que realmente uma pessoa realmente juntou muitos tesouros. Ele falou, realmente agora falou, minha alma agora pode comer, descansar, vamos nos alegrar agora. Não é isso. Então o Senhor, Ele disse, realmente, ei, insensato. Então, hoje mesmo, realmente buscarei a sua alma. Então, qual será o proveito disso? Juntando tudo aquilo, você estando feliz, você quer viver bem? Uma pessoa que vai morrer hoje, vai para o inferno, do que ele junta as coisas? Do que adianta? Nós não nos alegramos com essas coisas, não é mesmo? O que Salomão, ele disse? Então ele disse, realmente isso é loucura para a carne. Então quando eu fui para Chinjo para poder pregar, eu estava lá no centro andando de carro. E lá no meio tinha uma ponte e nós passávamos e tinha tipo uma fonte de água lá no meio do centro. Mas então, lá dentro daquela fonte havia uma senhora que estava vestindo uma roupa tradicional e de repente ela entrou lá dentro e começou a balançar o paninho e começou a sorrir de um jeito esquisito. O que aconteceu? As pessoas ao verem falam, nossa, coitada, realmente enlouqueceu. Enlouqueceu. Daí está vestindo roupas realmente de forma adequada. Então as pessoas falam, coitada. Mas aquela pessoa é a pessoa mais feliz no mundo ali. O que Salomão ele disse? Ele disse em Eclesiastes, ele disse realmente buscar a felicidade neste mundo é a loucura. Então realmente o sorriso do insensato é como se fosse o espinheiro que está abaixo dos pés dele. Realmente que aquele barulho de espinheiro batendo.
realmente você ficar bebendo, sorrindo neste mundo. Esse é o sorriso do insensato. Realmente é igual a loucura. Realmente, o que você está fazendo na sua vida? Então, nós podemos realmente ignorar isso. Realmente, nós temos o que? Uma alegria que nós não podemos contar. Nós temos a esperança eterna diante do Senhor Deus. Em Neemias capítulo 10, versículo 8, realmente nós agradamos ao Senhor Deus, é o nosso dom diante do Senhor. Esse é o nosso dever. O que é esse dever? Realmente nós podemos agradar ao Senhor Deus. Que nós vemos as coisas deste mundo, nós estivemos com inveja. Realmente nós vamos nos pedir. Falar, nossa, por que eu estou vivendo assim neste mundo? As pessoas do mundo vivem tão bem, porque você se compara. Mas o que? Está realmente já no louvor. Realmente enquanto as pessoas do mundo estão vendo as coisas deste mundo, realmente nós precisamos pensar na graça que o Senhor nos permitiu. Realmente aquela bênção que não pode ser comprado com nenhum valor. Realmente essa graça que recebi, nós precisamos pensar nisso. Realmente a bênção que eu recebi diante do Senhor Deus é algo que não pode ser trocado com nada neste mundo. Eu sou o mais rico deste mundo. Comparem e falem, vejam como eu sou rico. Então porque nós somos realmente nós somos muito agradecidos ao Senhor porque nós somos os maiores ricos do mundo, não é? Vocês agradecem ao Senhor Deus por serem os maiores ricos do mundo ou não? Por que vocês não agradecem? Realmente o Senhor, ele disse que o rico, realmente é mais difícil que o rico ir para o céu do que o camelo passar pela ponta da agulha. Então realmente para o pobre foi pregado o evangelho. Já que nós somos pobres, realmente o evangelho chegou a nós. Não existem tantos ricos aqui. Realmente os ricos também, se eles tiverem o coração pobre, eles podem receber a salvação. Realmente, mas é necessário desse coração pobre. Até por isso que em 1 Tessalonicenses, realmente ele disse para nós sempre estarmos felizes, sempre precisamos estar agradecendo. Em tudo, dai graças. Realmente, essa é a vontade do Senhor Deus para nós. Então por que realmente nós, quando que nós podemos sempre estar agradecidos? Sempre estamos agradecendo em tudo. Mesmo sendo desprezado, estou agradecido. Mesmo na tristeza, estou agradecido. Então, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, realmente o apóstolo Paulo ele estava preso realmente em Roma e ele disse para os irmãos de Filipenses, alegrai-vos, eu digo-vos novamente, alegrai-vos. Ele não sabia quando ele ia morrer, ele estava aprisionado para morrer na masmorra, mas ele disse o que para os irmãos que estavam em Filipe? Realmente alegrai-vos, ele disse diversas vezes. Realmente o cristão não pode perder a felicidade. Então realmente estar agradecidos, felizes diante do Senhor Deus, essa é a nossa força. Então nós precisamos agradecer e estarmos felizes. A graça do Senhor Deus, nós retribuímos. O que é isso? Já que o Senhor Deus ele me amou, eu também preciso amar ao Senhor Deus. Então se olharmos em Salmos 18, realmente, Senhor, eu o amo. Realmente, Senhor, minha vida, o Senhor que é minha esperança, Senhor que é a minha força. O Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha força. O Senhor que é minhas todas as coisas. Eu amo ao Senhor. Quanto? Mateus capítulo 24. Realmente com todo o coração, toda a força, realmente toda a vida, realmente nós precisamos amar ao Senhor. Esse é o grande mandamento, gente, do Senhor Deus. Realmente toda a vontade, todo o esforço, todo o coração, toda a sua vida. Nós precisamos amar ao Senhor. Nós precisamos dar toda a nossa vida, toda a nossa força para o Senhor Deus. Mas então, realmente já que nós não podemos amar o Senhor Deus, realmente com todo o amor, toda a vida, todo o desejo, o Senhor Deus, Ele nos amou, não é mesmo? O Senhor Deus, Ele deu a vida do seu Filho unigênito até a morte para nós. Quando nós éramos inimigos, quando nós éramos pecadores, Cristo Jesus, Ele morreu por nós. E assim Ele manifestou seu amor por nós. Quantas palavras dessas tem assim na Bíblia?
Então por isso que agora nós recebemos esse amor de Deus. Então realmente como o Senhor ele nos serviu, nós precisamos servir aos outros. Realmente o Senhor nos serviu primeiramente, não é mesmo? Então eu com todo o meu coração, eu com toda a minha força, com toda a minha vontade, realmente com toda a vida, eu preciso amar ao Senhor, não é mesmo? O que é amar? É obedecer. Então o amor do Senhor Deus é você obedecer. Em 1 João, capítulo 4, versículo 19, realmente o Senhor ele nos amou primeiro. Realmente nós temos amado ao Senhor é porque Ele nos amou primeiro. Então nós, quando amamos ao Senhor Deus, o Senhor ele diz que protege aquele que o ama. Então se olharmos em Salmos, realmente o Senhor, ele diz que ele protege a todo aquele que o ama. Então os pais, como eles protegem aos filhos que os amam. Realmente nós recebemos o amor do Senhor Deus. Nós se amamos ao Senhor Deus. O Senhor, ele protege aquele homem. Realmente o Senhor ele já nos disse. Então, em Salmos, realmente o Senhor, ele disse, vós que amais ao Senhor, odiais a malignidade. Realmente, por que nós precisamos odiar o pecado? Porque o Senhor é santo. Não tem como amar o pecado e não tem como amar o Senhor Deus ao mesmo tempo. Vamos procurar João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 23. Versículo 23, vamos ler todos juntos. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, na palavra do Senhor. Então, se nós, realmente, aquele homem amar ao Senhor, realmente o Senhor o protege. Realmente, quem ama ao Senhor? Quem recebeu o amor do Senhor Deus, ama ao Senhor Deus. Então, nós, já que recebemos esse grande amor do Senhor Deus, Ele nos ama. Então, o Senhor que ressuscitou, Ele se manifestou para Pedro. Em João capítulo 21, versículo 15, Ele disse, filho de Simão Pedro, realmente você me ama mais do que todos estes? Então Pedro é um homem que disse que ele morreria por Cristo, mas ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ele não compreendeu verdadeiramente o amor do Senhor Deus ainda. O Senhor Jesus morrer para Pedro. Realmente Pedro ele amar ao Senhor. É somente a coragem dele de dizer que ama ao Senhor. Então o Senhor não morreu por Pedro, mas como é que Pedro pode morrer pelo Senhor? O Senhor não permite. Então nós recebemos todo esse dom, essa luz do Senhor Deus. Realmente, já que nós temos luz, nós podemos ver a luz. Então, já que nós temos o amor do Senhor Deus, nós podemos amar ao Senhor Deus. Então, agora, o Senhor que ressuscitou, Ele acabou com todos os pecados de Pedro. O Senhor disse, você me ama? Você me ama mais do que todos estes? Realmente, o que nós precisamos falar? Sim, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu amo. Ele disse 3 vezes. Ele disse, o Senhor sabe que eu amo. Então agora verdadeiramente o Senhor sabe que nós o amamos. Pedro realmente verdadeiramente amou. Porque Pedro verdadeiramente agora ele viveu pelo Evangelho e morreu pelo Evangelho. E ele realmente evangelizou muito. Realmente nesse tempo agora o Senhor Deus ele também está perguntando individualmente para cada um de nós. Ele chama o nome de cada um de nós falando, fulano, fulano de tal. Você me ama mais do que todas as coisas deste mundo? Então nós precisamos responder. Mais do que seus pais? Mais do que seu pai? Sua mãe, seu irmão, seus amigos? Você realmente não é apto você amar mais a estes do que o Senhor. Então algumas pessoas falam, nossa, o Senhor é muito cobiceiro.
Ele só pede amor por si. Quê? Será que o Senhor está pedindo algo tão grande assim? Pela manhã. Então uma pessoa, ele emprestou um dinheiro tão grande e falou, olha, guarde tipo, por volta de R$1 milhão por mim. Então de noite. Ele foi de noite e pediu o dinheiro que ele havia deixado com ele guardado e pediu, pode me entregar? Ele falou, nossa, só tenho 500 mil. Ele falou, uai, cadê meu dinheiro? Ele falou, não, é só 500 mil, eu não consigo, só isso, recebe aqui. O que será que ele falou? Ele deve falar o quê? Não é que você guardou meu dinheiro, então você merece 500 mil. Você é um ladrão. Se ele deixou 1 milhão para você, você tem que devolver 1 milhão. Então, o que será que o Senhor ele nos peça? Será que é maior do que o amor dele? Como recebemos o grande amor do Senhor Deus? Graça. Então, deixando 1 milhão conosco. Se ele pedir somente o quê? Uns 10 mil. Será que isso é algo grande que o Senhor está nos pedindo? Não é, o Senhor está pedindo pouco. Nós precisamos responder. Então, meu espírito, tudo isso foi comprado pelo Senhor. Realmente eu vivendo pelo Senhor, eu morrendo é pelo Senhor. Todas as coisas para a glória do Senhor Deus. Eu viver é algo normal, natural. Então é por isso que o que é amar ao Senhor? Então nós somente amamos pelo coração, pelas palavras só? Então quem ama ao Senhor obedece às suas palavras. Então o Senhor Pai realmente amará a todos eles. O que são essas palavras? Quando recebemos a salvação, nós recebemos o amor do Senhor Deus. Com a palavra do Senhor Deus, nós protegemos, guardamos a palavra do Senhor Deus. Por que nós aprendemos a Bíblia? Para aprendermos muito e usarmos em algum lugar? Não, é para guardarmos a sua palavra. É para agirmos pela sua palavra. Então, por isso. Então, você amar ao Senhor é você guardar os seus mandamentos. Então, realmente, se nós guardarmos os seus mandamentos, o Senhor, Ele nos amará. Realmente, esse é o segundo amor do Senhor Deus. Realmente, nós, quando recebemos a salvação, realmente nós todos recebemos o mesmo amor, graças que o Senhor Deus Ele deseja permitir. Após recebermos a salvação. Então, quando nós guardamos a palavra do Senhor Deus, nós o amamos, o Senhor Deus, Ele ama este homem. Então, esse é o segundo amor. Então, quando tem muitos filhos, dentro daqueles filhos, realmente tem filhos que obedecem aos pais, tem outros filhos que eles são brincalhões, não obedecem. Então, mas com certeza todos eles igualmente são filhos deles. Mas realmente quem é que ele vai amar mais? Ao filho que obedece a sua palavra, ele ama mais. Então isso é algo natural, não tem como. Se olharmos em Malaquias capítulo 3, realmente como ele guarda o seu filho que o obedece. Realmente o Senhor, ele guarda aquele que o obedece. Realmente isso está errado? Então, o homem se o ama, realmente eles precisam guardar a palavra do Senhor Deus. Realmente da mesma maneira nós realmente estaremos juntos diante do Senhor Deus. Então por que nós queremos ir para o céu? Porque o Senhor está lá. O Senhor que nos amou de tal maneira, Ele está lá. Ele morreu na cruz por nós. Realmente o Senhor que morreu na cruz, que ressuscitou, Ele está lá. Se no céu o Senhor não estivesse lá, nós não teríamos o coração de querer ir para o céu. Nós vamos para encontrar com o Senhor. E quem mais nós vamos para encontrar? Realmente o rebanho santo que foi salvo pelo Senhor, as pessoas que foram resgatadas pelo Senhor, as pessoas, o bom rebanho do Senhor Deus. Eternamente imaginando em viver com o Senhor Deus. Nós queremos ir rápido. Porque lá não existe pessoas malignas. Lá não existe realmente caloteiros. Lá não existe realmente malignos. Somente existe o Senhor Deus. O Senhor Jesus. Os santos que foram na frente. Aqueles santos que estavam juntos. Irmãos e irmãs que serviram ao Senhor Deus Pai. Todos eles estão ali. É por isso que nós desejamos ir juntos. Então, no mundo. Vocês têm pensamentos de querer viver no mundo? Olhem ao redor para ver se vocês têm vontade de viver neste mundo.
Realmente, se olharmos neste mundo agora, continuamente mais maligno, a cada momento mais sujo, não tem nenhuma vontade de querer viver neste mundo, eu quero ir rápido para o céu. Nós precisamos viver um pouco mais neste mundo porque temos um dever a fazer. Vocês têm realmente desejos neste mundo? Então nós realmente estamos juntos do Senhor. Realmente as pessoas que receberam a salvação, eles estão se preparando neste mundo para viver eternamente com o Senhor Deus. Então amam o Senhor Deus, eles guardam a palavra do Senhor Deus. Isso é para viver eternamente junto com o Senhor. Então versículo 24, vamos ler todos juntos. Então quem não me ama, realmente não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, realmente quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Aquele que não guarda as palavras do Senhor Deus, não ama ao Senhor. Ele disse dessa maneira. Por que será que não amam ao Senhor? Realmente parece que eles não compreenderam o amor do Senhor Deus. Segundo Coríntios capítulo 16, versículo 2. Realmente o apóstolo Paulo. Realmente ele escreveu 14 livros do Novo Testamento. Mas realmente ele já ficou ruim da vista e não conseguia mais escrever. Realmente se ele fosse escrever com letras grandes, realmente quantos que ele ia escrever? Quantas páginas? Realmente ele tinha alguém que pudesse escrever por ele, realmente enquanto ele necessitava. Como em 1 Coríntios, realmente capítulo 16 ele disse, realmente eu verdadeiramente digo para vocês, em verdade eu vos digo. Realmente ele disse que assina. Realmente ele está escrevendo ele mesmo uma palavra para eles. Sabe o que ele escreveu? Qualquer um que realmente não ame a Cristo será amaldiçoado. Será que essa é a assinatura dele? No final? Então é verdadeiramente, realmente surpreendente. Realmente qualquer um que não ame a Cristo será amaldiçoado. Porque o Senhor, ele virá. Quando ele morreu na cruz. Realmente, no todo, ele realmente foi para nos permitir a graça, a salvação. Mas agora o Senhor, ele está vindo para buscar aqueles a quem ele ama. As pessoas que são amadas são o quê? Noiva de Cristo. As pessoas que não são amadas, eles vieram para receber o julgamento do Senhor. Então por isso que isso é uma advertência. Quem não ama ao Senhor receberá o que é a maldição. Realmente o Senhor, ele virá. Quando eu leio essa Bíblia, eu fico realmente abismado. Realmente é quão grande o pecado de você não amar o Senhor Deus. Já que você não ama o Senhor Deus, não é que você recebe a maldição, mas é por você não compreender o amor do Senhor Deus que você não ama ao Senhor. E então assim você não obedece. Então uma pessoa que compreende o amor do Senhor Deus verdadeiramente ama ao Senhor. Então agora realmente essa vivência de querer retribuir a graça do Senhor Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, realmente o Senhor, ele nos ama. Realmente o Senhor, ele morreu por todos. Realmente todos os homens morreram. Realmente o que é essa palavra que o Senhor, ele o faz por nós? Realmente é como se fosse um imã. Se o imã coloca num ferro, o ferro ele cola, gruda, não é? Então realmente essa graça do Senhor Deus, esse amor do Senhor, realmente o apóstolo Paulo, ele se tornou o quê? Escravo do amor do Senhor. Ele vivia somente preso nesse amor do Senhor Deus. Então por isso, quando o Senhor, ele realmente largou a sua vida por nós, quer dizer que realmente os vivos, eles puderam ser salvos, para que jamais vivam por si, mas realmente o Senhor, pudéssemos viver por aquele que realmente morreu e revive e foi vivificado por nós. Realmente tem aquele Senhor que realmente ele morreu por nós. Então agora nós não vivemos mais por nós. Vamos trocar Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8, vamos ler todos juntos. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor.
Então ele disse o que? Dentre nós que recebemos a salvação, realmente não existe ninguém que viva por si ou morra por si, certo? Ou se existe alguém que vive por si e morre por si, realmente algo está errado. Dentro desse rebanho santo do Senhor, ele não se encaixa. Então qualquer um que vive por si, realmente não existe. Realmente mesmo que vivamos é pelo Senhor, se morremos é pelo Senhor. É por isso que viver ou morrer somos de Cristo. Por quê? Porque nós somos comprados com preço pelo Senhor. Nós não somos nossos. É por isso que nós precisamos dar louvores, glórias ao Senhor Deus. Realmente é a mesma palavra em 2 Coríntios. Realmente nesse corpo do Senhor nós precisamos dar glórias ao Senhor Deus. Esse corpo é para viver para a glória de Deus. Então viver ou morrer somos de Cristo. E então no versículo 9. Porque foi para isto que Cristo morreu. E ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Então realmente nós que recebemos a salvação do Senhor, então realmente vivendo é pelo Senhor, morrendo é pelo Senhor, realmente é para viver diante do Senhor, é por isso que Ele nos salvou. Então agora os cristãos que receberam a salvação, qual é o objetivo de vida deles? É viver pelo Senhor. Não é mesmo? Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 9, ele diz, realmente permanecemos ou partamos. Realmente nós precisamos nos esforçar para agradar ao Senhor Deus. Viver ou morrer. Realmente se esforcem para agradar ao Senhor Deus. Realmente nem Cristo Jesus realmente ele desejou realmente alegrar a si mesmo, mas sim ao Pai. Realmente viver ou morrer. Nós precisamos agradar ao Senhor. Realmente nosso corpo, realmente ser entregue totalmente para o seu amor. Realmente viver ou morrer é somente pelo Senhor. Realmente para que o nome do Senhor seja precioso. Então realmente agradar ao Senhor. O restante das nossas vidas agora precisamos viver para agradar ao Senhor Deus. Mas o que é agradar ao Senhor? Tem Hebreus capítulo 11. Ele diz que Enoque não viu a morte e ele foi levado aos céus. E antes de ele ser levado aos céus, ele recebeu a testemunha de ser realmente um homem que agrada ao Senhor Deus. O Senhor Deus levou Enoque vivo para os céus. Então isto, realmente antes do último julgamento diante do Senhor Deus, deste mundo, realmente o último juízo para este mundo, realmente é a imagem do Senhor arrebatando a nós, aqueles amados pelo Senhor. Então agora nós vivos, nós temos uma grande chance de podermos receber a graça de encontrarmos com o Senhor. Antes de receber o julgamento, o Senhor como levou a Enoque, antes do Senhor Deus permitir o juízo neste mundo através do fogo, nós seremos levados para os céus, junto da vinda do Senhor nos céus. Então Enoque, antes de ser levado, realmente ele recebeu o testemunho de ser o homem que realmente alegra ao Senhor. Realmente nós também precisamos receber a testificação de que nós somos aqueles que alegram ao Senhor. Como é que devemos fazer? Quando recebemos a salvação, nós recebemos a testificação de que somos o quê? Justificados. Mas agora, após receber a salvação, nós recebemos a testificação de que somos aqueles que agradam ao Senhor Deus Pai. Então nós agradamos ao Senhor Deus Pai. Realmente qual é esse trabalho? Em Efésios, realmente nós precisamos realmente procurar o que agrada ao Senhor Deus Pai. O que o Senhor Deus ele gosta, eu gosto. O que o Senhor Deus odeia, eu também preciso odiar. Não é mesmo? Realmente buscar o que o Senhor Deus não gosta, e não fazer as coisas que o Senhor realmente gosta. Realmente ela não pode viver ao contrário. Realmente, o que será que o Senhor ele se agrada? Então, Lucas capítulo 15, realmente ele disse que o Senhor realmente ele se agrada quando um pecador ele se arrepende e retorna ao Senhor do que 99 justos. E também Lucas capítulo 15, versículo 11, realmente o Senhor não deseja que nenhum pecador realmente se perca, mas realmente tudo possam ser resgatados para que possa se tornar a maior felicidade para o Senhor Deus. O Senhor Deus ele se agrada de todas as coisas, mas qual é a coisa que o Senhor Deus mais se agrada? É quando o pecador recebe a salvação.
Então, por isso que nós, realmente para agradarmos ao Senhor Deus, o que nós precisamos fazer? Precisamos obedecer à palavra do Senhor Deus e não somente viver pela sua vontade. Mas realmente como filho do Senhor que morreu na cruz, realmente nós precisamos fazer esse trabalho da evangelização que o Senhor Deus ele mais se agrada. Até por isso que em Salmos 118, realmente eu não morrerei mais, realmente contarei realmente os feitos do Senhor. Realmente qual é o objetivo de vida que eu tenho agora, estou vivo? Realmente para que muitos mais espíritos possam receber a salvação do Senhor. Para que muitos espíritos possam receber a salvação, para que possam estar na alegria diante do Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus Pai. Então realmente para poder agradar ao Senhor Deus, realmente é para salvar os espíritos dos homens. Então é por isso, realmente quem sabe esse trabalho do Senhor Deus, realmente de qualquer maneira ele tenta salvar as outras pessoas. Realmente para pregar o Evangelho, nós precisamos orar. Para pregar o Evangelho, você precisa ser sábio. Para pregar o Evangelho, você realmente não quer se esforçar por isso. Realmente você precisa ser respeitoso, você precisa receber, você precisa mostrar na sua vivência que você é cristão. E também no meio disso, realmente depois que você está convivendo com aquela pessoa continuamente perto, para evangelizar aquela pessoa. Criar um ambiente para poder evangelizar para aquela pessoa. No início você pode dar um livro, ou você dá um folheto, você conversa com aquela pessoa. Você faz com que aquela pessoa ela possa participar da conferência, de qualquer maneira para que possa ouvir a palavra do Senhor Deus. Realmente, imagine quando vocês receberam a salvação. Vocês eram bons, realmente inteligentes para receber a salvação? Realmente, como houve uma oração realmente tão profunda? Como que houve realmente um orar realmente tão fervoroso dessas pessoas para que nós pudéssemos receber a salvação? Nós também precisamos fazer o mesmo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação agora ele vive por si mesmo. Realmente ele fala, no verão, eu vou ali na praia, ou não, eu vou ali lá no exterior, viajar com a minha família. Esse acampamento dessa vez... Me desculpem, mas será que tem que ser assim? Se eu não fizer, quem fará? Para que mais uma pessoa possa receber a evangelização. Para que mais uma pessoa, realmente, mesmo que eu não consiga, mas nós todos juntos unirmos, realmente estamos nos sacrificando e estivermos realmente nos esforçando. Qual é o motivo disso? Realmente lá no meio que acontece o trabalho da evangelização. Realmente tem outras pessoas que vão e realmente trazem, servem as outras pessoas dessa maneira. Realmente se não der certo, eles realmente conduzem, mostram quais os caminhos. Realmente no meio daquele sol, realmente tão quente, realmente estão fazendo o trabalho da limpagem, realmente estão fazendo a cozinha, realmente cozinhando naquele lugar realmente tão quente, naquela cozinha tão abafada. Realmente tem muitos irmãos que estão agora se esforçando, realmente derramando todo o seu suor. Por que fazem isso? Por causa do Evangelho. Nós precisamos nos unir, nós precisamos realmente estarmos unidos para fazer o trabalho unificado diante do Senhor Deus. É para recebermos a graça do Senhor Deus. Filipenses capítulo 2. Realmente, quem é que trabalha no meio de nós é o Senhor. Realmente, por causa do seu trabalho, é realmente inefável. Realmente, nós fazemos o trabalho do Senhor Deus. Realmente, o desejo nosso é de fazer o trabalho do Senhor Deus. Realmente, qual é o trabalho de agradar o Senhor Deus? Realmente o trabalho de muitos mais espíritos receber a salvação. Se essa é a vontade do Senhor Deus, eu preciso fazê-lo. Seja você trabalhando, seja você fazendo o seu negócio, seja você estudando, seja você fazendo o seu negócio. Realmente tudo isso é método. O objetivo é para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para que o trabalho da evangelização aconteça. Realmente se nós não estivéssemos fazendo, o Senhor Deus já teria acabado com todo este mundo. No 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, realmente para que nenhuma pessoa se perca, mas todos possam chegar ao arrependimento. Realmente como se um dia fosse 1000 anos, o Senhor está aguardando. Realmente aquele coração do Senhor Deus precisa se tornar o nosso coração. Realmente nesse retiro de verão também, para que muitos espíritos possam receber a salvação. Nossos irmãos e irmãs. Realmente nesse caminho de querer retribuir a graça do Senhor Deus. Para realmente retribuir essa graça do Senhor, nós precisamos fazer o nosso máximo. Realmente dessa vez também para que realmente muitos espíritos possam receber a salvação. Para que possa se tornar realmente grande glória diante do Senhor Deus. Realmente no meio desse trabalho voluntário, realmente eu peço que todos vocês possam estar orando. Realmente vamos orar.
Senhor Deus Pai, santo e misericordioso. Então antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor, Ele morreu por nós, derramou seu sangue precioso por nós para acabar com todos os nossos pecados. Senhor, realmente todo o nosso corpo, todo o nosso espírito é do Senhor. Realmente toda essa graça que nós recebemos, como é que nós iremos retribuir? Com o que é que nós agora podemos agradar ao Senhor Deus, Pai? No restante das nossas vidas, que nós possamos viver pela sua grande vontade, para a sua glória, obedecendo a palavra do Senhor, para que nós possamos viver pelo Senhor, que o Senhor possa estar nos sustentando. Nesse retiro de verão também, para que muitos espíritos possam receber a salvação para se tornar glórias ao Senhor Deus Pai. Realmente por causa desse trabalho que nós todos possamos estar juntos, realmente suando, juntos fazendo esse seu trabalho. Senhor, para que o seu grande trabalho possa ser realizado. Senhor, que a todos nós, Senhor, possa utilizar como corpo precioso para sermos utilizados pelo seu Evangelho. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.